galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos melhores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar dois assuntos sempre presentes em provas, porém extremamente perigosos. Na aula de hoje, eu vou dividir a primeira etapa em pontuação e a segunda etapa em colocação pronominal. E por que são assuntos perigosos? Porque eles exigem conhecimento de outros assuntos. Então, eles exigem conhecimentos de outros assuntos. Então, imagina o seguinte, eu tenho como mandar bem em pontuação sem dominar a análise sintática? Não, impossível. Eu tenho que saber, sim, o que é um sujeito, o que é um predicado, objeto direto, adjunta adverbial e por aí vai. Eu tenho como mandar bem em colocação pronominal sem dominar a transitividade? Sem saber identificar um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto? Não, impossível. Então, neste momento, você tem que ter em mente que é o passo a passo. Se você não entendeu muito bem a parte de transitividade, a parte ali da análise sintática com o sujeito, né, para olhar o que era sujeito, objeto direto, objeto indireto, não tem problema não, porque o segredo é visualizar várias e várias vezes o mesmo conteúdo. Então, por mais que você não tenha entendido na plenitude uma aula passada, vá adiante. Não tem problema, vá adiante, até porque o ideal é que você volte e veja de novo. Então talvez você não tenha entendido muito bem na primeira, mas na segunda já vai entender. E não entendi na segunda também não, Sidoca, não tem problema, na terceira você vai entender. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é assim. Cada um tem um ponto de partida, cada um tem a sua própria dificuldade. Só você sabe a tua lacuna. Poxa, estudei numa escola ruim, não queria saber de nada da hora do Brasil na época da escola. Então, para você, obviamente, a trajetória vai ser um pouco mais árdua. Porém, não impossível, tá? Então, vamos aqui começar com a nossa brincadeira. Olha o que a gente tem aqui. Primeiro camaradinha que a gente vai estudar é a pontuação. E aí, veja aqui o conceito que a gente vai abordar. Chamamos de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então veja aqui 3 exemplos com as mesmas palavras, só que eles apresentam pontuação diferente. Na primeira eu tenho um ponto, que a gente tem o hábito de chamar de ponto final, mas esse ponto só se chama de ponto final quando realmente é o último ponto do texto, então aqui eu até posso chamar de ponto final. Depois eu tenho um ponto de exclamação e depois eu tenho um ponto de interrogação. Então na primeira frase, eles fecharam a porta. Na segunda frase, eles fecharam a porta. E na terceira frase, eles fecharam a porta? Muda de forma sutil, é muito pouco, mas ainda assim muda. E essas entonações são próprias da nossa fala. Antigamente, os textos não tinham essas pontuações, até porque o texto ele sempre foi feito para ser lido em voz alta. Então, na hora da leitura, o camarada ia empregando, ele ia impondo a entonação dele. Depois, com o tempo, obviamente, perceberam que era necessário colocar, até porque nem todo mundo tinha uma oratória tão perfeita. Então, esses sinais de pontuação foram entrando. Mas em concurso, veja aqui, ó, nos concursos são frequentes as questões sobre vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessões e parênteses. Veja que eu destaquei a vírgula porque é o principal elemento do concurso público. É a vírgula. E por que a vírgula é o principal elemento? Porque na época da escola, muitos de nós não aprendemos da forma adequada. Muitos de nós, inclusive, aprendemos que a vírgula era uma pausa de respiração. Então, quando a frase fica muito grande, o camarada vai lá e coloca uma vírgula. Senti vontade de dar uma respirada. Só que vírgula é processo sintático. E olha isso daqui. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Sujeito, verbo, complementos verbais. E aí, olha essa observação. Não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Como assim, Sidoca? Eu não entendi muito bem esta parte. Bem, galera, a verdade é que eu não posso ter vírgula para separar o sujeito do verbo,
nem o verbo do complemento exigido por ele. E muitos ainda confundem essa dinâmica, fora que a gente ainda vai trabalhar um tópico bem perigoso. Então vamos com muita calma aqui agora, como se nós estivéssemos numa turma... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Presencial, eu fazendo pergunta para você, você me respondendo, eu vou imaginar que você está me respondendo e você vai imaginar aí tudo que eu vou trazer agora para a nossa aula, tá? Então vamos lá, olha a frase que eu vou colocar aqui. Se eu colocasse assim, ó, os alunos do LAC fizeram um simulado ontem. Pergunta que eu vou fazer. Nesta frase, é para ter vírgula ou não? Ou seja, eu posso ou não colocar uma vírgula aqui? Alguns de vocês, provavelmente, já disseram assim, pode. E outros falaram não. Quem falou não porque talvez tenha aprendido de forma equivocada o motivo de não interromper a ordem direta, porque provavelmente você aprendeu através do sistema SVC, e aí guardou parte da informação, e isso não é coisa de aluno iniciante mais não, tá? Isso é coisa de aluno que já tem até um tempo e de aluno até bom, de aluno inclusive, quando eu digo até bom, né, de aluno diferenciado. Não um aluno que vai fazer um concurso público normal, mas um aluno que vai fazer um concurso público para ser professor de língua portuguesa, por exemplo. Ele fez a faculdade de letras e aí lá na faculdade de letras ele analisou esse sistema SVC, muito provavelmente deram a informação correta e precisa para ele, só que ele gravou sua parte. Ele gravou que não tem vírgula entre o sujeito e o verbo, e de fato não tem. Alguns autores dizem que não tem vírgula entre o sujeito e o predicado, seria a mesma dinâmica. Só que ele aprendeu, assim como talvez você tenha aprendido, que não tem vírgula entre o verbo e o complemento.
E essa informação não é completa. O fato é que não tem vírgula entre o verbo e o complemento exigido por ele, no caso pelo verbo. E quem é o verdadeiro complemento do verbo? São os objetos. Então, quando eu coloco aqui, ó, no nosso material, complementos verbais, eu estou falando obrigatoriamente de um objeto, seja ele direto ou indireto. E aí a gente tem que bater palma para a tia Teteia da escola, porque ela explicou assim para a gente. Ao invés dela ter colocado o sistema SVC, ela colocou assim, ó, SVO e os adjuntos adverbiais. E aí se liga nisso daqui. Eu não posso ter vírgula, de fato, entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o objeto. Essa estrutura aqui, ó, não pode ter interrupção, não pode ter uma ruptura, a não ser que eu coloque elementos intercalados. Como assim? Eu não posso colocar uma vírgula única, uma vírgula unitária, entre o sujeito e o verbo. Mas se eu colocar uma estrutura intercalada ali, eu posso colocar duas vírgulas. E aí dessa forma, colocando duas vírgulas, eu não vou trazer uma interrupção. Então não vou interferir na conexão que existe entre esses elementos. Mas vamos com calma. Agora, tá vendo esse camaradinho aqui no final? Ele é um adjunto adverbial. Nessa situação ele é uma mera circunstância e a posição original dele é no final da frase, quando a gente tem uma frase em ordem direta. Aqui cabe uma vírgula, que é uma vírgula que a gente chama de facultativa. Esta informação já te torna um candidato diferenciado, tá? E aí, neste momento que eu tenho essa vírgula facultativa, ela é facultativa mesmo. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma vírgula antes do ontem. Isso só mostra que a gente tem que fazer uma avaliação sintática enorme. Então, vamos lá, ó. Aqui está o verbo. Quem é o sujeito? Os alunos do LAC. Posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo? Não, em hipótese alguma. Sidoca, e esse do LAC? Eu não poderia colocar entre vírgulas? Não. Da mesma forma que eu não coloco vírgula entre o verbo e o seu complemento, eu também não coloco entre o nome e o complemento do nome, e muito menos como aqui entre o nome e o adjunto. E do lá que é um adjunto adnominal, tá ligado ao substantivo concreto alunos. É para mostrar que são os alunos do LAC e não de um outro curso, por exemplo. Então aqui é adjunto adnominal, valor caracterizante, valor de posse, eu não posso colocar entre vírgulas. Aí continuando, nesse contexto quem faz alguma coisa, é um verbo transitivo direto. E no caso eu fiz o que aqui, ó? Eu fiz um simulado, é o nosso objeto direto. E o ontem? O ontem é um adjunto adverbial de tempo. Então realmente, ó, entre o sujeito e o verbo não tem vírgula. Entre o verbo e o objeto não tem vírgula. Mas esse camaradinho aqui apresenta esta vírgula que é facultativa. Detalhe, como é facultativa, significa que a presença ou a ausência dela não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. E quando esse adjunto adverbial está no final da frase, não importa o tamanho dele. Pode ter uma palavra, duas palavras, três palavras, quatro palavras, cinco palavras, 10 palavras, não importa o tamanho dele, não importa a banca, não importa a área de atuação, não importa nada. A vírgula aqui é facultativa. Agora, quando é que o bicho começa a pegar? Quando a gente desloca esse adjunto adverbial. E deslocar o adjunto adverbial é tirá-lo da posição original. Não importa se é para o início da frase ou é para o meio. Tirei do final, eu desloquei. E aí é que vem a zona. Segundo a gramática, um adjunto adverbial deslocado de curta extensão, ou seja, pequeno, vai ter a possibilidade da vírgula facultativa. E um adjunto adverbial deslocado de longa extensão, ou seja, grande, vai ter a vírgula obrigatória. É assim que rege a gramática tradicional. E detalhe, a ABL também se posicionou, definiu um negocinho que daqui a pouco eu vou contar para vocês. O problema é que as bancas não adotaram isso de forma uníssona, de forma coesa. Tem banca que adotou uma parada, tem outra banca que adotou outra parada. E por quê? Porque os gramáticos mesmos não entraram em consenso. Tem gramático que diz que duas palavras já é um adjunto adverbial grande, tem gramático que diz 3, tem gramático que diz 4, tem gramático que diz até 5. Caramba, e aí, como é que eu vou fazer na hora da prova?
Para nossa sorte, como eu disse, a ABL se posicionou. E a ABL, a Academia Brasileira de Letras, definiu que 3 ou mais palavras tornam um adjunto adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. Então, com uma palavra é pequeno, vírgula facultativa. Com 2 palavras é pequeno, vírgula facultativa. Com 3 palavras, vírgula obrigatória. Com 4, vírgula obrigatória. Com 5, vírgula obrigatória. Então, a partir de 3, a vírgula é obrigatória. Só que, infelizmente, nem todas as bancas adotaram isso também. Agora, eu consigo definir para você quais bancas adotaram e quais bancas nem colocam a cara a tapa. Bem lá no passado, apenas 2 bancas se posicionavam, FCC e Sebrasp, que na época ainda era chamada de CESP. Então, vou mostrar aqui para vocês com calma. Então, vamos lá. Se eu deslocar e colocar ontem, vírgula, os alunos do LAC fizeram um simulado. Entenda que aqui você não precisa se preocupar com a banca, porque eu só tenho uma palavra. E se só tem uma palavra, o adjunto adverbial é pequeno para qualquer gramático e para qualquer banca. E detalhe, eu já escutei umas lendas urbanas aí meio loucas. Não importa quantas sílabas essa palavra tenha, tá? Quando eu falo de adjunto adverbial grande, eu não estou falando do tamanho de uma palavra. Pode ser inconstitucionalissimamente, é uma palavra só, é pequeno. Eu estou falando de palavras. Então, quando tem 3 ou mais palavras, aí é grande. Agora, quando tem só uma palavra, é pequeno para todo mundo, é pequeno para todos os gramáticos, é pequeno para todas as bancas. Então, aqui, qualquer banca poderia chamar essa vírgula aqui de facultativa. Qualquer banca. Então, existem 3 formas de o camarada cobrar isso na prova. Primeira, ele vai colocar a frase e vai dizer assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem erro, ou que está certa, de acordo com o padrão culto da língua, ou de acordo com a pontuação. E aí você vai julgar. Uma vírgula como essa aqui, que é facultativa, a presença dela ou a ausência dela, não vai fazer a menor diferença. Segunda possibilidade, ele vai falar escrachadamente, vírgula facultativa, vírgula obrigatória. Como só tem uma palavra, vírgula facultativa. Terceira possibilidade, ele vai trabalhar a justificativa. Por que aqui tem uma vírgula? Para isolar, para destacar, para marcar um adjunto adverbial temporal deslocado. Mas olha o que eu vou falar aqui para você. Não necessariamente o avaliador tem que colocar que é para destacar um adjunto adverbial temporal deslocado. Ele não precisa fazer isso, não precisa. Até porque o intuito desta primeira vírgula que nós apresentamos aqui é o mesmo, é destacar e enfatizar um adjunto adverbial. Esse destaque nunca é à toa. Imagina, por exemplo, que alguém no LAC reclame, os alunos do LAC não estão fazendo simulados. Aí eu, por exemplo, vou produzir um documento para reportar isso à direção do LAC. Eu vou colocar os alunos do LAC fizeram simulado, vírgula, ontem, para chamar a atenção para o ontem. Como é que estão dizendo que não estão fazendo simulado se ontem mesmo fizeram? Então, estou chamando a atenção para essa circunstância temporal. Então, quando alguém coloca uma vírgula numa adjunto adverbial, não importa se ele está na posição original ou deslocado. É com o intuito de dar um destaque. É com o intuito. Então vai mudar a semântica? Claro que não. Eu vou continuar entendendo que foi ontem, então o sentido é o mesmo. É só um colorido diferente, é só para chamar mais atenção. Vou prestar atenção aqui, está enfatizando ali. É isso. Então, quando a vírgula é facultativa, a ausência ou a presença dela não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Então, vai ter avaliador que vai dizer que a vírgula aqui, como justificativa, está destacando um adjunto adverbial deslocado. Vai ter avaliador que não vai se preocupar com esse deslocado. Ele só vai dizer assim, que aquela vírgula está destacando, está isolando um adjunto adverbial de tempo. Pronto, e acabou. Mas ele não botou deslocado. Ele não precisa. Mas e se ele colocar? Também não tem problema. É dele. É dele, é do avaliador. E eu falo isso depois de ter corrigido 500 mil questões e perceber que não faz a menor diferença o cara colocar deslocado ou não deslocado. Não é um critério
para ele colocar como pegadinha de questão. Para ele, ó, eu não coloquei deslocado, então eu vou anular isso daqui. Ah, eu coloquei deslocado, eu vou anular. Não, tanto faz, tá? Agora, e se eu fizesse assim, ó? Se eu colocasse na semana passada, vírgula, vou botar até uma vírgula maior aqui, ó. Na semana passada, vírgula, os alunos do LAC fizeram um simulado. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Tá? E não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Neste momento, entenda, esta vírgula aqui merece cuidado, merece atenção, porque quando eu tenho 3 ou mais palavras no concurso público, esta vírgula pode ser obrigatória, mas ela é obrigatória para algumas bancas. Então vamos lá. No princípio havia o posicionamento do CESP, que a gente hoje chama de SEBRASP, mas eu vou colocar aqui CESP, e o posicionamento da FCC. Para o SEBRASP, para o CESP, esta vírgula de um adjunto adverbial deslocado com 3 ou mais palavras era considerada uma vírgula obrigatória. Isso é certo, Sidoca? Certíssimo. Inclusive, o SEBRASP tem um documento interno de preparação para os corretores de redação em que tem isso escrito. O SEBRASP já colocou isso em caderno de provas, o SEBRASP já colocou isso no edital. Então, isso é mais do que consolidado para o SEBRASP. Isso significa que você pode ser penalizado na prova objetiva e na prova discursiva. Então, se você produz uma redação para o SEBRASP e coloca um adjunto adverbial deslocado com 3 palavras ou mais e não taca ali a vírgula, você vai ser penalizado. Então, cuidado com isso, tá? Agora, para a FCC, esta vírgula era considerada facultativa. E durante muito tempo foi assim.
E as outras bancas, Sidoca? As outras bancas não tinham essa coragem. Então, as outras bancas apenas colocavam a justificativa da vírgula. Apenas. Aí, hoje, algumas bancas já copiam. Então, existe uma banca que copia a FCC? Apenas uma, a FGV. Então, para a FCC e para a FGV, esta vírgula do adjunto adverbial deslocado de longa extensão é uma vírgula facultativa. Ou seja, a presença ou a ausência desta vírgula não vai atribuir prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Já para o SEBRASP, como a vírgula é obrigatória, eu não posso retirar. Então, a frase do jeito que aqui está seria uma frase correta para todas as bancas. Mas se eu retirar a vírgula, ó, seria uma frase correta para a FCC e para a FGV, mas para o SEBRASP já seria uma frase errada, porque a vírgula aqui para o SEBRASP é obrigatória. Agora, quais outras bancas copiam SEBRASP? Vamos lá. Além do SEBRASP, tem a Comperv, que imita o SEBRASP, tem a AOCP, que imita o SEBRASP, tem a IBFC, que imita o SEBRASP. Sidoca, para por aí? Para, porque na verdade as outras bancas não ficam enfiando a mão nessa cumbuca. Na verdade, às vezes até o SEBRASP e a FCC e a FGV vão por outro caminho mais simples. Eu estou te dando aqui uma informação e estou te mostrando que isso aqui não é tão fácil. Vamos lá. Imagina só que você vai fazer uma prova para uma banca não muito conhecida. E geralmente quando é uma banca não muito conhecida, o que ela faz? Padrão. Padrão, gramática tradicional. Então, se o cara coloca ali a vírgula e vai perguntar se ela é facultativa ou obrigatória, teoricamente, ela vai adotar o posicionamento da ABL, que é a maior representação de gramática tradicional que a gente tem no Brasil. Então, com 3 palavras, a vírgula vai ser obrigatória. Só que aí, o que o camarada faz? Ele fica com medo. Então, se ele for trabalhar com essa perspectiva, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar aqui, ó, letra A e letra B, como se essas duas frases fizessem parte da nossa prova, tá? E aí vamos supor que ele faça isso, ó, porque se ele colocar as duas com vírgula, entenda, se ele colocar as duas com vírgulas, as duas frases estão certas. Seja facultativo ou obrigatória, não importa. Tá ali, tá certo, caramba. Agora, se ele for para derrubar, olha o que ele vai fazer. Ele vai tirar a vírgula das duas, Deixa eu mostrar aqui, ó, com calma. Ontem, passado, vai tirar a vírgula das duas e vai perguntar assim, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela que apresenta erro de pontuação? E aí, provavelmente, nas outras opções, ele vai colocar estruturas que, assim, são indiscutivelmente certas. Ele vai colocar as outras com vírgula e vírgula de quê? Vírgula enumerativa, aquela vírgula da listinha, fui à feira e comprei banana, vírgula abacate, vírgula e morango. Essa vírgula é obrigatória. Ele vai colocar a vírgula de um vocativo, João, vírgula, vem aqui por favor. Ele vai colocar a vírgula de um aposto explicativo, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, namorou a Xuxa, vai ser assim nessa pegada. Nessa pegada. E aí, caramba, ou uma ou outra aqui é que vai estar errada. E aí, nesse momento, entenda, se você tem duas opções para marcar qual é errada, e nas duas opções tem adjuntos adverbiais deslocados, com certeza a errada é que tem um adjunto adverbial grande. Porque com adjunto adverbial pequeno, a vírgula é sempre facultativa. Então, se fosse numa prova, o gabarito seria a letra B para a errada, tá? Mas como eu disse a vocês, as bancas de modo geral não gostam de meter a cumbuca nisso daqui não. Sabe o que elas gostam de fazer? Mexer com o adjunto adverbial oracional. E por quê? Porque não tem divergência entre os gramáticos e não tem divergência entre as bancas. Então é sempre do mesmo jeito, evita um monte de aluno pedindo recurso. Então se liga aqui nessa, ó. Eu vou apagar o que está aqui e eu quero que você entenda o seguinte. Vou colocar a canetinha vermelha, ó. Quando o camarada coloca uma oração principal e depois ele coloca uma oração
subordinada adverbial, seja ela qual for, essa ordem é direta. Então, aqui entra o que a gente chama de vírgula facultativa, tá? Facultativa. Ou seja, a presença ou a ausência dessa vírgula não vai atribuir prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Mas e se nós invertermos essa situação? Se nós colocarmos primeiro uma oração subordinada adverbial e depois nós colocarmos uma oração principal. Ah, rapaz! Aí a coisa muda de história. Aí aqui agora nós vamos ter uma vírgula obrigatória. Portanto, a retirada desta vírgula vai atribuir um prejuízo gramatical. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vou colocar aqui, ó, frases 1 e 2. Aí na frase 1 eu coloco assim, ó, aprendi gramática, vírgula, quando estudei com o Sidoca. Eu não sei porque eu botei o Sidoca com K, era para ser um Sidoca com C para facilitar a minha vida. O meu K é horroroso. Então vamos lá aqui, ó. Quando estudei com o Sidoca, vírgula, aprendi gramática. E aí se liga só nessa parada aqui. Olha a importância do domínio da conjunção. Porque a conjunção, quando encabeçando uma oração, ora, só pode ser uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, obviamente, aqui neste momento, o quando encabeça aquilo que a gente chama de oração subordinada adverbial temporal. Nas duas construções, tá? Oração subordinada adverbial temporal. Nas duas frases. Oração subordinada adverbial temporal. E com isso, a outra oração que sobrou, o aprendi gramática, vai ser o que a gente chama de oração principal. Vou colocar aqui OP, tá? OP é a oração principal. E aí vamos lá. Vamos trabalhar o conceito agora. Vou colocar até a canetinha, sei lá, verde. Na primeira frase, eu tenho uma ordem direta. Primeiro apareceu a oração principal, para depois aparecer a oração subordinada adverbial temporal. Isso significa que esta vírgula aqui é uma vírgula facultativa. Pode reparar em revistas, em livros, em jornais, em apostilas, essa vírgula é facultativa, ou seja, a retirada dela não vai atribuir um prejuízo gramatical, muito menos uma alteração de sentido. Agora, já na outra frase, quando a gente coloca quando estudei com Sidoca, vírgula, aprendi gramática, essa vírgula é obrigatória. E se ela é obrigatória, a retirada dela vai atribuir um prejuízo gramatical. Não alteração de sentido, porque em estruturas adverbiais o sentido nunca é alterado. Tanto que é por isso que a FCC e a FGV ignoram a vírgula do adjunto adverbial deslocado grande, quando ele não é oracional. Eles ignoram, não muda o sentido. Eu vou continuar entendendo que isso aconteceu na semana passada, então eles ignoram. Mas no caso da oração subordinada adverbial, que tem função sintática de adjunto adverbial, não tem como ignorar, mesmo não alterando o sentido, porque é um posicionamento de todos os gramáticos. Todos, absolutamente todos os gramáticos. Então, se a banca quisesse fazer algo diferente, a banca estaria inventando algo que não existe, né? Então, fugiria da normalidade gramatical. Então, é sempre assim e as bancas adoram isso. Todas as bancas. FCC, FGV, Sebrasp, Sesgran Rio, Selecom, IDECAM, IBAD, VUNESP, AOCP, Quadrix, todas as bancas adoram trabalhar esse conceito. Sejamos sinceros, é tranquilo. Mas aí você precisa dominar
as conjunções subordinativas adverbiais. Porque na hora em que você enxergar uma dessas conjunções subordinativas adverbiais encabeçando o período, opa, ordem indireta, vai ter no final desta oração uma vírgula obrigatória, tá? Meus amores, na sequência aqui, nós vamos avaliar mais uma vez a diferença de adjunto adnominal para predicativo do sujeito, para ficar algo bem consolidado para nós, porque isso aqui é demasiadamente cobrado em questões de pontuação e vira e mexe, muita gente erra, só que você não vai mais errar. Só que a gente vai deixar para ver isso no próximo bloco, tá? Então, ó, beijão, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponto a ponto do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, em 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara,
TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, ó, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então vem comigo, vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então vamos lá, Guarda Civil feminino, né? Terceira classe, como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta, depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência. Né? Então você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade e risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente. Né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista e extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí. Ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter, você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então a avaliação aí, classe inicial. Nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF.
Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí, o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para o 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. O que aqui acontece? NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então, dá 400 dividido por 40. Então, está 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões. 20 de 40. Então, está certinho aí. É 50%. Então, você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico, tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva, e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos, prorrogáveis uma única vez.
Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.